eu não estava mais suportando. E eu tinha decidido tirar minha vida. Eu não estava me suportando, era uma dor intensa, uma dor que só que passa, sabe? E teve uma noite, ninguém sabia, só era aqueles maus pensamentos. Eu disse, eu não suporto, eu me via deitada no chão. Nessa hora eu via o meu corpo sair, a minha alma saía do meu corpo. E quando eu olhava, o meu corpo estava no chão, eu estava em pé. Com a roupa que eu tinha dormido nessa noite, um vestido laranjado. Na hora que eu me levantei, eu olhei, eu via só escuridão, 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 escuridão. E eu via sombras saírem daquela escuridão. O meu cabelo é comprido. Eu senti que eles fizeram isso, ó, no meu cabelo. E saí me puxando no meio daquela escuridão. E na minha casa física e espiritual virou assim, de cabeça para baixo. A minha casa virou de cabeça para baixo. No mundo eu não reconhecia mais meu esposo, eu tinha medo dele, medo, eu tinha pânico dele. Eu não reconhecia meus filhos. Saldo os meus irmãos, com a paz do Senhor nesta manhã gloriosa. E eu vou relatar um pouquinho do meu testemunho de salvação e de cura, de libertação. O meu nome é Celi Mendes Saraiva. Eu moro no estado do Pará, cidade da Vigia, que fica próximo a Belém do Pará. E eu sou uma sobrevivente, eu sou um projeto nas mãos do Senhor. Ele me curou, Ele cuidou de mim, Ele me transformou e me libertou. Em primeiro lugar, Ele me deu salvação. Esta é a principal. E eu vendo o canal no YouTube, Semeando Vidas, e eu senti o desejo de relatar o meu testemunho e enviar para edificar vidas, e que através desse meu relato, deste processo que eu passei, que você possa confiar no Senhor, que este meu relato seja de edificação na sua vida, que você possa confiar nele, que você possa ter o entendimento que nós somos, a partir do momento que nós diz, eis-me aqui, é o Senhor que toma o controle de tudo na nossa vida, tudo é Ele. Eu nasci num berço evangélico, numa família cristã. Minha mãe, meus pais eram evangélicos, somos uma família de 10 irmãos, e eu sou a caçula das mulheres. E a minha infância foi uma infância maravilhosa, porque a palavra do Senhor diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar, quando ele crescer não se desviará dele. E foi isso que a minha mãe me ensinou. Minha mãe, uma mulher de Deus, uma mulher guerreira, batalhadora, e uma mulher perseverante ali na oração, mulher do círculo de oração, mulher virtuosa, valorosa, criou todos os filhos no caminho do Senhor. Mas só que há muitas das vezes os pais são evangélicos, criam os filhos, mas quando chega o momento da adolescência, você se deixa levar para as coisas a culpar. E eu me afastei dos caminhos do Senhor aos meus 12 anos. Na minha infância, quando nós éramos muito pobre materialmente, mas espiritualmente nós éramos cheios da graça de Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que sabe a verdade está nos caminhos do Senhor, confessou o nome do Senhor, nós temos uma morada eterna, nós somos filho do rei, dono do ouro e da prata. Só que a minha mãe, em meio às dificuldades, em meio às aflições, ela nunca se deixava levar. Ela ia para casa do Senhor, mesmo nós não tendo recursos, não tendo alimento quando chegava, mas ela confiava que quando ela chegasse tinha providência. Ela cozinhava o ovo, repartia, para cada filho repartia aquele pedacinho ali, e nós dormíamos saciados, porque Deus cuidava de nós. Então, nas vigílias, nós éramos pequenos, ela colocava, cortava pano, colocava debaixo dos bancos, e nós dormíamos debaixo dos bancos nas vigílias. Então ela nunca ela nunca colocou obstáculo para servir a Deus. Não, eu não vou servir a Deus porque meus filhos é pequeno, não. Ela servia a Deus com integridade. Hoje a minha mãe está no descanso eterno para a honra e glória do nome do Senhor. E os 10 filhos da minha mãe, como eu já relatei, ela criou no temor e demonstração da palavra de Deus. Só que chegou um momento, todos se apartaram dos caminhos e da verdade. E eu, aos 12 anos, ela me mandou para Belém. Nós morávamos, como eu já falei, na Vigia. Ela me mandou para Belém para estudar com a minha irmã mais velha, que ela tinha recurso. E eu fui. Nesse processo de eu ir para lá estudar, não ia mais para a igreja, não tinha mais o convívio, minhas irmãs não eram mais evangélicas, e eu fui me afastando. A vaidade tomou conta da minha vida. Com 12 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor, e aquela vaidade tomou conta de mim. Quando eu voltei para casa da minha mãe, aos 14 anos, eu não queria mais servir a Deus, porque o meu coração já estava putrificado das coisas terrenas, do mundo, vaidade e vaidade do corpo. E eu não quis mais obedecer a doutrina da palavra. Mas a minha mãe nunca disse assim, olha minha filha, não te quero aqui não.
eu tinha um temor muito grande, eu respeitava minha mãe, só que eu era muito vaidosa. Eu não queria mais ir para casa do Senhor. Fui uma adolescente que desobedeci meu pai, desobedeci a minha mãe. E o exemplo, o que eu falo para você, eu fui o exemplo na adolescência que me apartei dos caminhos do Senhor. O que eu falo para você, não faça isso. Não faça isso porque hoje, eu com 38 anos, eu me arrependo do que eu fiz. Quem me dera que eu voltasse a casa e pudesse consertar os meus erros. E muito vaidosa, muito vaidosa. Aí a minha mãe dizia, minha filha, volta para os caminhos do Senhor. Eu dizia, mãe, eu não vou voltar, mãe. Eu não tenho desejo. Na realidade, o que era que eu pensava? Como é que eu vou largar o batom? Como é que eu vou largar meus brincos? Como é que eu vou largar o meu shortinho curto? Como é que eu vou largar os brincos? Eu não conseguia sair na rua que eu não passasse um batom. Eu era muito vaidosa. Vaidosa do corpo. Aquela vaidade tomou conta, era isso que impedia. Quando eu fazia o convite, eu dizia, não vou porque eu não consigo. Eu pensava nas maquiagens, pensava nas coisas tão insignificantes. E deixei de servir a Deus na minha adolescência. Chegou o momento, eu engravidei na adolescência. Eu engravidei na adolescência, aos 16 anos eu já estava grávida. E a minha mãe sempre abriu as portas da casa dela. Ela sentava, ela me aconselhava. Sempre me aconselhou a obedecer a palavra do Senhor. Minha mãe era uma mulher sábia. Ela nunca disse assim, minha filha, pega tuas coisas, vai embora daqui que eu não te quero. Não. Ela abriu as portas da casa dela e disse assim, minha filha, você desobedeceu. Você fez o que não devia. Mas o que é que você vai fazer? Você volta para os caminhos do Senhor. Vai criar teu filho, minha filha. Vai criar teu filho no caminho do Senhor. Eu com 16 anos, uma criança. Em desobediência. Aí fiquei na casa da minha mãe. E teve um culto grande. E veio 2 pregadores de Rondônia. Eu era bem magrinha, a minha barriga nem aparecia. Só que a minha mãe fazia um vestido bem longo, que ela era costureira. E ela disse, minha filha, hoje bora no culto. Bora no culto. Aí eu disse, eu vou, mãe. Eu vou. E eu sentei na última fileira do banco. E na hora da mensagem, o Senhor usou aquele pregador e ele disse assim, você jovem que está lá no final, vem aqui. E eu fui lá, envergonhada, que eu estava grávida e lá era só famílias, pessoas evangélicas e eu envergonhei a minha mãe. E fui lá envergonhada e ele disse assim, o Senhor usou ele e disse assim, que o Senhor sabia o que eu estava passando. Mas não era para mim me preocupar, porque ele ia dar um pai para o meu filho, ia me dar um esposo. E ia levantar os meus pés daquele lugar para uma grande obra. Eu com 16 anos, uma criança com outra criança no meu ventre. O Senhor não esqueceu de mim, o Senhor me fez uma promessa com 16 anos. E eu estava muito triste naquele momento porque o pai do meu filho rejeitou. Disse que ele não iria assumir, que ele não quis assumir a paternidade. E eu fui pai e mãe aos 16 anos, uma criança. Mas o meu Deus não se esqueceu de mim. Ele olhou com olhar de misericórdia. E ele me prometeu um esposo e me prometeu um pai para o meu filho. E me prometeu um ministério, aleluia. E passaram-se tempo, e eu digo assim, quando o Senhor usa o servo dele, diz assim, eu vou fazer isso na tua vida, minha filha. O adversário já tem projetando os laços dele. E eu não vigiei, caí no laço ao contrário. Conheci uma pessoa, meu filho estava com 1 ano e 4 meses. Caí no laço ao contrário. Vim pagar um outro preço, casei com essa pessoa. Paguei um preço por desobediência de novo, porque eu não vigiei, eu não perguntei para o Senhor, Senhor, é este o meu esposo? Foi este que o Senhor iria me dar? O Senhor me prometeu? Quando meu filho estava com 1 ano e 4 meses, apareceu. E eu casei. Casei sem perguntar ao Senhor e paguei um preço. Com 1 mês de casado, ele me espancou, que isto abriu e eu fui parar para o hospital. Eu era violentada fisicamente, emocionalmente, ele me violentava de todas as formas. E é muito triste quando um jovem desobedece, estava em desobediência. Eu estava em desobediência, eu não ouvi, porque eu não orei, não perguntei, não. Muitas das vezes você está numa aflição, você quer sair daquela aflição e a primeira porta que abre eu corro ali, mas não é, e eu não pergunto que é de Deus ou não. E com um mês, foi muito sofrimento. Fiquei casada 3 meses. De muito sofrimento, ele ia trabalhar e me deixava trancada no cadeado, que eu era uma adolescente e ele já tinha 35 anos. Uma pessoa mais velha do que eu. E paguei um alto preço. O projeto do Satanás era usar aquele homem para tirar minha vida.
E uma noite ele saiu, tinha uma ponte atrás da minha casa, eu sentei naquela ponte, eu olhei para o céu, estava cheio de estrelas, eu disse assim, meu Senhor, tu fizeste uma promessa, aleluia, na minha vida. Já que tu fizeste uma promessa na minha vida, Senhor dos Exércitos, que tu tem ainda algo na minha vida, quero que o Senhor me perdoe, o Senhor me arranque deste cativeiro. O Senhor me arranque deste cativeiro, porque eu vou ouvir a sua voz e eu vou lhe obedecer. Com pouco tempo eu já vinha sofrendo umas dores e eu adoeci, de umas dores debaixo da costela. E aquelas dores foram intensas no mês de março. E a minha irmã conseguiu uma operação, um hospital da Beneficente Portuguesa em Belém. E eu saí, fui me operar e não voltei mais. Aquele homem perseguiu a minha vida, disse que ia tirar a vida da minha mãe, e a minha mãe foi para joelho. O Senhor me libertou daquele homem através de muita oração da minha mãe, que eu estou viva aqui, foi para honra e glória do nome do Senhor. O Senhor me tirou do cativeiro por desobediência, mas por oração daquela serva de Deus que está na glória. O Senhor me deu livramento. E me operei, mas não voltei mais. E o Senhor fez um reboliço na minha vida a partir do momento que eu me arrependi. Eu olhei para o céu e disse, Senhor, que o Senhor tem um projeto. Que o Senhor me tira deste cativeiro. Aleluia. Eu estava com 17 anos. Mãe de uma criança e com muitas responsabilidades, passando uma grande luta. Mas o Senhor ainda cuida do servo dele. O Senhor ainda cuida do servo dele, quando, mesmo você em desobediência, mas que você confia no Senhor, você se arrepende e diz, Senhor, me ajuda. Ele vem ao teu encontro, aleluia. E aquele processo ali de separação, um processo muito doloroso e muitas violência psicológica, onde se eu saísse onde ele me via, ele achava que tinha domínio sobre mim, ele me espancava. Então foram muitas lutas. Mas eu depositei minha confiança em Deus. Mas eu estava ali ainda na desobediência, eu estava afastada das caminhos do Senhor. E passaram-se tempo, o Senhor afastou aquele homem do meu caminho, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. E o meu filho já ia completar 2 anos. Uma vez a minha mãe disse assim, minha filha, tu volta a estudar. Volta a estudar para te dar um futuro para o teu filho. Volta a estudar porque vai chegar o momento que ele vai precisar de ti. E tu tem que estudar. E eu voltei, vou fazer a 4ª etapa. Ela disse, eu cuido do teu filho enquanto tu estuda, pois estuda à noite. E quando eu me matriculei, aí era noite, e na mesma turma, o meu esposo, como o atual esposo, nós estamos 20 anos juntos. E para a honra e glória do nome do Senhor, o esposo que o Senhor me prometeu, aleluia, que eu não tive paciência de esperar. Eu caí no laço, paguei um alto preço no cativeiro de violências, mas o Senhor teve piedade e misericórdia de mim. E conheci meu esposo ali, ele se matriculou, tinha saído da aeronáutica e ele foi terminar também o ensino fundamental dele. E ali conheci ele em 2006 e estamos até hoje juntos, para a honra e glória do nome do Senhor. E na época que eu conheci ele, o meu filho era pequeno ainda, ia completar 2 anos. E hoje meu filhote tá com 21 anos, ele tá na faculdade. Eu tenho mais um filho de 16 anos. E para a honra e glória do nome do Senhor, que ele me deu 2 bênçãos maravilhosas, me deu um esposo de dizer assim, nós não passa louca, passa. O Senhor dá perfeito. Ele dá, porque ele dá, mas são 2 pessoas totalmente diferentes, mas a palavra do Senhor diz suportá-los. E nós temos que suportar, perdoar, para nós viver em união. E eu glorifico a Deus pelo esposo que o Senhor me deu, pelos filhos maravilhosos que o Senhor me deu. E conheci meu esposo, e o Senhor me fez uma promessa, o Senhor fez um reboliço na minha vida. E eu digo assim, que você tem uma promessa, que o Senhor te fez uma promessa, aleluia. Não desista da tua promessa, confie, mas não te desespera e não te desvia para um lado. Não, eu tenho uma promessa, eu não vou morrer. Que você não perseverar. Como é que o Senhor vai cumprir a promessa na tua vida? Persevera, confia, filho, confia, filha, porque a tua vitória é certa. Aleluia. E neste processo, já estava com meu esposo, e teve uma viagem, engravidei em 2007, do meu 2º filho. Perguntei, a minha mãe foi em casa, eu queria adotar uma criança, uma menina. Ela disse, minha filha, você é jovem, dá um filho pro teu esposo. E eu disse, tá bom, mãe. E ela sempre me aconselhava, uma mulher sábia e maravilhosa, minha mãe, maravilhosa, maravilhosa. E engravidei em 2007, para 2008, quando eu estava grávida, eu passei um processo de aborto já aos 7 por 8 meses, meu filho nasceu de 8 meses. Foi um milagre divino também, ele é um milagre,
foi para a Santa Casa, e ali eu fiquei perdendo líquido, e os médicos queriam que me aplicasse injeção para mim ficar os 9 meses, até completar os 9 meses ali, porque não tinha incubadeira. E não tinha como fazer o parto. E o meu esposo era católico, a família dele é toda católica. Ele veio conhecer Jesus através da minha vida, através da vida da minha mãe, que a minha família era toda evangélica. E ali eu não sabia, ele fez um propósito com o Senhor, para o Senhor fizesse o nosso filho nascer sem problema e não tivesse complicações, e eu não ficasse ali até os 9 meses no hospital, e ele ia aceitar Jesus. E eu não sabia. Com pouco tempo o médico veio e disse: nós vamos aplicar a injeção e nós vamos fazer o parto. E me deixou ali, a enfermeira me aplicou a injeção e saiu. Na hora que ele saiu, foi muito rápido. Eu teve meu filho, eu e o Senhor, ele sozinha naquela sala. Meu filho com 8 meses, ele não precisou de incubadeira. No outro dia, eles já deram o alta e nós viemos aqui para o interior de Vigia, para a honra e glória do nome do Senhor, porque meu esposo fez um voto com o Senhor, que ele ia aceitá-lo e ia servir o resto da vida dele. Em 2010, o meu esposo cumpriu o que ele tinha feito, o voto com o Senhor, aceitou Jesus pela primeira vez, confessou o nome do Senhor e está servindo ao Senhor para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é infalível, o nosso Deus, ele não falha, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele ressuscita. Quando você confia nele, deposita a sua confiança nele. Aleluia. E ali foi processos, porque a nossa vida são de processos. E eu muito imatura, estava com 18 anos, com muita imaturidade, meu esposo com 19 anos, e abri uma porta de emprego para Barcarena. E eu estava desviada, e meu esposo evangélico, ele já tinha aceitado Jesus e eu já estava desviada. Porque eu era demais vaidosa, como eu já disse, desde os 12 anos. Aquele espírito da vaidade tomou conta da minha vida, e só era Jesus na minha vida. Porque quando você é oprimida por algo ali, só é Jesus para lhe libertar. E fomos embora para Barcarena, ele abriu uma porta de emprego e foi trabalhar para lá. E ali já era um processo. Era um processo que o Senhor já tinha escrito ali o que ele ia fazer na minha vida. E ali meu esposo foi trabalhar em hidrelétricas, viajando para Belo Monte. Ele é mecânico industrial, ele é soldador e ele viajava muito. E só era eu cuidando do meu filho de 8 anos e o meu caçulinha de 2 anos. Cuidando dele e o meu esposo todo tempo viajando. E sempre ele ligava e ele dizia assim: Segui, tu não vai tu tá indo pra igreja, tu tá levando os meninos. Eu dizia, e eu mentia, eu dizia, pô, na realidade eu não tava. E o meu filho, o mais velho, o Mateus, nunca ele se desviou. Eu era desviada e ele continuava perseverando. Era um único alívio de casa. O irmão Gilberto tinha aceitado, já estava desviado, meu esposo, e o meu filho mais velho continuou. Ele levava o meu caçula pra igreja. Aquilo me dava raiva quando ele levava. Porque quando você está desviado, ali a palavra do Senhor diz que são legiões. Cada vez que você se desvia, são 7 demônios. Cada vez mais 7. 7, 7, 7. Então 7, 14, 21, 28. Então cada vez o seu coração vai ficar mais duro. Vai ser mais difícil, você vai aceitar. É mais fácil aquele que nunca ouviu a voz do Senhor e você pregar o evangelho e aceitar do que um desviado. Por quê? Porque eles são legiões na vida. Então, eu era muito dura. Eu estava muito dura para o evangelho. Só que o meu filho, com uns 2 anos e pouco, meu caçula, ele adoeceu. Olha, o Senhor prova naquilo que a gente mais ama. Quando o Senhor diz, minha filha, chegou a minha vez, eu vou te fazer isso aqui, ó. E ele prova naquilo que a gente mais ama, e a verdade. Diz, o Senhor não prova. Ele permite sim. Ele permite as provas pra gente descer na humilhação, pra gente se arrepender. E chegou um tempo, meu filho, quando ele ia pra igreja, ele entrava na igreja e começava a chorar, chorar, chorar. E ele começou a não dormir. Quando nós íamos viajar, ele tinha medo de tudo. E ele começou com muitas dores, até dele beber água. Quando ele bebia água, doía. E ele não conseguia se alimentar. A única coisa que ele comia, tomava era iogurte. Passei uma luta muito grande com meu filho. E ali, foi na época que eu já estava estudando. Eu tinha terminado o ensino médio, estava fazendo um curso técnico de técnica eletromecânica ali pelo Senai, em Barcarena, estava me formando. E o meu projeto era terminar o curso e começar a colocar currículo nas empresas, porque em Barcarena é uma cidade de empresas, são muitas empresas. E ali meu projeto era esse, terminar e ir para o mercado de trabalho. Só que nesse período minha filha adoeceu. E o meu esposo voltou e nós se reconciliamos. Nós se reconciliamos para a honra e glória do nome do Senhor, mas meu filho continuou doente. E eu tinha terminado o curso, eu estava já com os currículos. E começou uma campanha de oração na igreja. Começou uma campanha de oração das 10 às 10h30. E era intenso, era de manhã até de noite. Mas em cada período entrando duas irmãs para orar. E eu e a irmã Crisolita. Só que eu fui fazer essa campanha, nós fomos fazer essa campanha, foi com propósito de cura. E eu fiz um propósito com o Senhor, que o Senhor curasse o meu caçula. Eu não ia mais me desviar.
eu ia perseverar nos caminhos do Senhor e eu ia servi-lo pro resto da minha vida. Começamos a campanha na segunda-feira. Na quinta-feira, ele se acordou de manhã, aí eu coloquei o mosquiteiro assim, nós dormia debaixo do mosquiteiro, ele se levantou bem piquichito, ele pulou da cama e disse, mamãe, eu tô curado. Aí ele disse, mãe, eu teve um sono. Eu sonhei que eu fui no céu, eu vi um homem de branco, barba branca, só que ele tinha um negócio amarrado por aqui. Eu disse, um ancião. Aí ele disse, mãe, eu tava nu na frente dele. E aquele homem disse assim, Christopher, que é o nome do meu filho, você vai voltar, eu vou te curar, eu vou te dar uma nova vida. Você vai voltar pra terra porque você vai ajudar a sua mãe. E ele disse, mãe, eu me vi vindo aqui pra casa. Ele era bem piquichito, vindo aqui pra casa. Mãe, eu não tô sentindo mais nada daquele dia em diante. O Senhor curou ele, o psicológico, que ele tinha muito medo de tudo ele tinha medo. E daquelas dores que ele sentia intensa. O Senhor curou ele para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluia. Hoje meu filho tá com 16 anos, meu caçula. Tá no ensino médio. E tá servindo a Deus, do grupo dos jovens. Domingo foi a formatura dele, que ele terminou o curso de teologia, foi uma bênção da QGU, das Assembleias de Deus, que é um projeto antes do pastor Gilberto, que faleceu aqui de Belém, da coordenação geral, pastor Gilberto, ele fez esse projeto para jovens. E ele se formou, foi domingo a formatura dele. Para honra e glória do nome do Senhor, eu glorifico a Deus, pela família que o Senhor me deu. Eu estava grávida, na adolescência, tanta desobediência, mas ele não se esquece. Não se esqueceu de mim, ele não se esquece de você. Ele não se esquece. E ali naquele período, aleluia, o Senhor curou meu filho. Para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o Senhor nosso Deus é um Deus tremendo, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E continuei servindo a Deus para a honra e glória do nome do Senhor. E o Senhor é um Deus maravilhoso. E continuando, aí continuamos ali fazendo a obra, com meu esposo, ali aquele primeiro amor, aquela essência, aquele desejo, íamos para o evangelismo à noite, então estávamos ali empenhados ali na obra em Bafarena, e estávamos servindo a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, mas eu ainda continuava muito caída, eu me reconciliei, mas eu ainda tinha ali, logo que eu me reconciliei, eu tinha uma bermuda, eu deixava dentro do guarda-roupa. Quando eu ia pro supermercado, pro líder, eu vestia escondida. Mas só que eu pensava que ninguém via, mas aquele todo-poderoso via. E eu ia com uma roupa bem curta. Por isso que geração, por isso que eu digo, quando uma alma volta pros caminhos do Senhor, não julgue, igreja, não julgue. Olha, irmão, tá vindo desse jeito. E não faça isso, não. Quem convence o homem do pecado, aleluia, o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que me convenceu do pecado. Não julgue seu irmão, porque muitos estão afastando muitos de dentro da casa do Senhor, porque eu julgo, porque ali é um processo. Você aceita Jesus depois de um processo da libertação, um processo. E eu passei esse processo aí, as minhas irmãs do círculo de oração chegavam em casa, bora irmã, e me levava para dentro do círculo de oração. E continuei indo. Eu não tinha roupas decente. Mas mesmo assim eu ia. Aí, uma tarde, nós estávamos num evento só de mulheres, que era toda quinta-feira, 3 horas. E ali tinha uma senhora, a irmã deu uma oportunidade para ela, o Senhor tomou ela. Na hora que o Senhor tomou ela, em profecia. E ali o Senhor falou para mim, minha filha, aqui todo mundo te julga pela roupa que tu vê. Mas a partir de hoje eu vou encher o teu guarda-roupa, eu vou te dar roupa e você não vai poder contar. E ele disse, a partir de hoje, minha filha, eu te liberto deste demônio que te oprimiu há muitos anos, o demônio da vaidade, um espírito de vaidade. Hoje eu te liberto, minha filha, você está liberta. Como eu já disse que eu ainda continuava ali fazendo escondido. Eu ainda tinha resíduos ali, era verdade. E hoje eu te liberto, minha filha, desse espírito da vaidade. Falou ali através da minha irmã, daquela irmã, e disse assim, mas minha filha, você vai passar por um processo de enfermidade, permissão divina. Esse processo vai ser através deste processo para ser lapidada, e me deu a promessa. E me falou ali uma grande promessa. E ali naquele momento eu tomei posse da promessa, aleluia, que ele me falou. Ele me deu uma promessa tremenda. Eu tomei posse. Fui para minha casa com poucos dias. Concluindo, irmãs chegavam na porta de casa, irmã Celi, olha o vestido, era blusa. E meus irmãos, o Senhor tocou nos corações. Eu ganhei tanta roupa que eu não tinha roupa de manga, eu só tinha roupinha, shortinho. Eu ganhei tanta roupa que o meu guarda-roupa era cheio. O Senhor falou, quando o Senhor fala, quando
ainda diz assim, o Senhor não usa, o Senhor usa. Ainda tem vasos, aleluia, tremendos que o Senhor usa na terra. Tem aquele sim, que é usado pela carne, por espíritos enganadores, que nós temos que pedir o discernimento. Mas ainda tem vasos que o Senhor usa, vasos que são usados ali para falar. E muitas das vezes nós não cremos mais. Creia cada vez que o Senhor usa. Creia e tome posse da sua vitória. Assim como aconteceu comigo, vai acontecer na sua vida. Não te desespera. Aleluia. E ali eu tava naquele primeiro amor, aquela fé intensa. Eu cheguei em casa, falei pro meu esposo, e eu tava numa alegria, aleluia, uma alegria tão grande. Uma alegria tão grande. Eu dizia, Senhor, a enfermidade que o Senhor permite na minha vida, eu vou passar glorificando a Deus, porque eu sei que o Senhor vai me curar, aleluia. E eu dizia pro meu esposo, Gilberto, será qual é a enfermidade que o Senhor vai permitir na minha vida? Eu tava tão ansiosa pra me adoecer logo, pro Senhor cumprir o que tinha na minha vida. Eu tava ali numa ansiedade muito grande, mas não é como a gente quer, aleluia, é como o Senhor quer. E continuei fazendo a obra, e aconteceu em 2016. Em 2016, nós estávamos no Ministério, o Ministério das Assembleias de Deus, ali em Barcarena, e em 2016, aconteceu o que o Senhor falou através da sua serva. Só que eu não contei, já vinha acontecendo algo na minha vida, só que eu não contei nada pra ninguém, só quem sabia era eu e Deus. Eu tava numa campanha de madrugadas, só que quando eu ia orar, eu começava a orar pelas pessoas, eu orava pela minha mãe, pela minha família, só que eu não conseguia mais, como é que eu digo, quando você fala assim, você tem aquela lembrança da fisionomia, eu não conseguia mais ter a fisionomia da minha mãe, das pessoas, quando eu orava, começava a me dar um branco assim. Eu disse, Senhor, lava minha mente com teu sangue, o que está acontecendo? Jesus, lava minha mente com teu sangue. Só que em 2016, eu lembro, foi pelo mês de junho, ia ter o ciclo de oração se consagrava toda manhã era consagração. E uma manhã eu disse, ia ter consagração, levantei cedo, deixei o café na cafeteira, as crianças foram para a escola e eu fui para a consagração. Quando eu fui andando, na hora que eu ia andando, parece que ela ia voltando, eu andava e a rua vinha embora. E parece que eu andava e eu não conseguia chegar. E naquele momento eu disse, meu Senhor, eu tô enlouquecendo, o que tá acontecendo? E foi uma luta pra me chegar na porta da igreja. Quando eu cheguei, as minhas irmãs já estavam tudo lá. Aí a irmã, coordenadora, disse assim, irmã Celia, hoje a senhora vem trazer a palavra. E eu peguei a Bíblia, eu lembro que eu abri em Atos, aquela palavra que fala que Paulo fazia tendas. Ele fazia o trabalho, ele tinha o trabalho ministerial, mas ele nunca deixou do trabalho material dele. Ele fazia tenda, ele tinha o ofício dele. Foi essa palavra, eu explanei, ainda disse assim, irmã, até os loucos encontram a porta da casa do Senhor, só que ela não sabia de nada. Eu, na hora que terminou a consagração, voltei. Acha que eu consegui chegar em casa? Tinha um banco assim, perto do cemitério, eu sentei, e ali eu não conseguia chegar em casa, irmão, eu não lembrava pra onde eu ia. Então foi ali um tipo ali de... Me deu um colapso mental que parece que passaram uma borracha ali na minha mente. Uma borracha que apagou tudo. O meu filho disse que quando eu cheguei em casa, eu dobrei meu joelho no meio da rua e comecei a orar no meio da rua. Aleluia. E ali foi um processo muito doloroso. E daquele dia em diante, a minha casa física e espiritual virou assim, de cabeça para baixo. A minha casa virou de cabeça para baixo. E eu disse, eu não tinha mais aquele raciocínio de entendimento. O meu entendimento apagou, a minha memória apagou. Eu estava igual em outro mundo. Em outro mundo eu não reconhecia mais meu esposo, eu tinha medo dele, medo, eu tinha pânico dele. Eu não reconhecia meus filhos. Quando isso aconteceu comigo, o meu filho mais velho, Matheus, ele estava entrando na fase da adolescência, de 12 para 11 anos, e o meu caçula, ele tinha saído do pré, ele ia para a primeira série, ele ia fazer 6 anos. Quando começou a enfermidade na minha vida, foi uma enfermidade psicológica, e eu não sabia, foi psicológica e físico. Que eu fui descobrir o que era ano retrasada, que foi muito sofrimento e muita luta. Em Salmo 62, e primeiro que diz, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, aleluia. A minha alma espera somente em Deus. Quando nós estamos passando uma aflição, uma luta, nós temos que esperar somente em Deus. Somente em Deus vê a nossa salvação, somente em Deus podemos confiar na grandiosa misericórdia do Senhor. Passei neste processo doloroso, um processo, eu estou aqui com os exames do Hemopa, do tratamento que eu fiz, fui pelo Hemopa que foi diagnosticado do que eu vinha sofrendo. Em 2016, como eu já contei, que começou as crises
psicológicas, que era na minha memória. Então, naquele período, a minha casa veio de cabeça para baixo, meu ministério, só que Deus, Ele é misericordioso. E o meu esposo, ele ligou para minha mãe e disse, o apelido da minha mãe era Juca, Dona Juca, a Celi tá passando por isso, isso e isso. Ela disse, olha, eu vou mandar o dinheiro, tu traz ela, que é aqui pro interior de Vigia. E nesse período, eu não lembrava mais de nada, eu não lembrava que ele era meu esposo, eu não lembrava dos meus filhos, eu não fazia comida, a minha casa virou de cabeça para baixo, eu fiquei como uma criança, sem entendimento e um tipo de perturbação mental. E, conclusão, cheguei na casa da minha mãe em junho de 2016, e quando eu cheguei eu já estava muito magrinha, muito magra. Ela disse, minha filha, minha mãe estava com 66 anos, ela disse, minha filha, eu vou cuidar de ti e o Senhor vai te curar. Foi isso que ela falou. Ela já me contou com uma vasilha assim de turu, que pra cá tem turu, é uma iguaria aqui paraense. E fui lá, comi, me alimentei. E conclusão, cheguei em junho de 2016. Minha mãe continuou cuidando de mim e cuidando dos meus filhos. Eu desaprendi a fazer uma comida, desaprendi a lavar uma roupa, desaprendi a cuidar do meu esposo, desaprendi uma coisa simples, que é tomar um banho. Eu desaprendi até, eu me esqueci o que era um shampoo. É um esquecimento, parece que pega uma borracha e passo na sua memória, você esquece a sua infância, você esquece de tudo. Eu digo assim, que pela misericórdia divina, quem me sustentou foi Jesus, quem me sustentou foi o Espírito Santo. E eu vou lhe relatar, e eu creio que o espírito de dúvida do Senhor vai repreender e você possa crer. O Espírito Santo me visitava, ele me ensinava. Ele vinha, ele me ensinava, eu ouvia o Espírito Santo, ele me ensinava. E em 2016, quando eu cheguei em 2016, em junho de 2016, a minha mãe cuidou de mim em julho, agosto, em setembro ela adoeceu. Dia 16 de setembro de 2016, daquele mesmo ano, ela só cuidou 2 meses e meio, por aí, 2 meses. 2 meses e meio, ela cuidou de mim. Em setembro, dia 17 de setembro de 2016, de 2016, o Senhor preparou a minha mãe e levou a minha mão. Aí veio o processo mais doloroso da minha vida. Por quê? Porque eu estava com a demência, que é o Alzheimer precoce. Eu não lembrava de nada. Eu tinha que cuidar do meu pai e do meu esposo, do meu filho pequeno e do filho entrando na adolescência. Estava na casa da minha mãe, meu esposo desempregado, que quando o Senhor permite algo na nossa vida, a minha família não foi abalada só pela enfermidade, a minha família foi abalada também pelo financeiro. As portas se fecharam, não tinha emprego, meu esposo desempregado. E nesse período do falecimento da minha mãe, meu esposo também, quando nós chegamos, eu com essa enfermidade, ele entrou num estado de depressão, deprimido. Ele tinha uma casa do forno que é um retiro que faz farinha, ficava no fundo da casa da minha mãe. Ele ia para lá e passava o dia lá, não tinha ânimo para nada. Porque ele vindo a família, eu daquela situação, e ele desempregado, aquela tristeza tomou conta da vida dele, ele não tinha ânimo. E um dia ele ainda vai relatar o que ele passou. Assim, sempre ele disse, eu passei. Só que não chegou a depressão no estado, aquele estado ali profundo, não. Foi só um período pequeno. E no período que o Senhor levou minha mãe, no enterro da minha mãe, não chorei, porque eu não lembrava que ela era minha mãe. Eu não lembrava. Parece assim que eu vivia em outro mundo. Não tinha ali aquele sentimento, não tinha aquela noção que era minha mãe. E esse foi um processo muito doloroso. Que eu digo pra você, que você tem sua mãe, cuide dela. Ame ela, ame sua família. É um processo muito doloroso de você olhar, você não reconhecer, você não ter aquele sentimento, seus filhos. Hoje, meu filho já com 21 anos, o meu caçula com 16 anos, eu olho pra eles, quem me dera que, eu digo assim, eu voltasse no tempo, eu pudesse assim, oh meu Senhor, por quê? E às vezes eu pergunto por quê, meu Deus, a gente não deve perguntar o porquê. Pra quê? Pra que isso aconteceu na minha vida? Mas o Senhor, eu nunca blasfemei, eu nunca murmurei. Mas não somos seres humanos, eu sinto aquela dor, uma dor assim, de ver no espelho grande, muitas coisas era para mim. Eu perdi. Foram 7 anos, um processo doloroso. De 2016 a 2023. Foram 7 anos, um processo muito doloroso dessa enfermidade. E quando a minha mãe faleceu, como eu já falei,
Não lembrei, teve enterro. E depois de todo aquele processo, eu tive que cuidar do meu pai, cuidar do meu esposo, enferma, psicologicamente, fisicamente. Que esta enfermidade era físico e era na memória. Que depois, no final de 2022, para começo de 2023, eu fui saber o que era que eu tinha. E continuei cuidando do meu pai, cuidando do meu esposo, nesse período do falecimento da minha mãe. E uma coisa eu vou lhe dizer. As irmãs, por isso que eu digo, a igreja jamais tem que perder o amor. Igreja significa corpo de Cristo, jamais tem que perder o amor, a essência. A essência é o amor. Jamais você tem que excluir, você tem que cuidar do irmão. Você tem que zelar por ele. As irmãs do círculo de oração me levaram para dentro do círculo de oração. Eu não tinha força de jejuar pela minha vida, elas jejuavam por mim. A igreja levantou campanhas de oração em prol da minha família. A igreja, as irmãs do círculo de oração ali, aquela igreja, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque foi permissão divina eu ir para lá. Porque muitos já perderam essa essência. A essência de cuidar dos seus membros. Porque a palavra do Senhor diz, aleluia, nós somos só um corpo. Que nós somos só um corpo, que um membro sofre. Todos vão sofrer. E eu estava enferma, eu estava precisando de ajuda. E irmãos me ajudaram espiritualmente. E nesse período, lembro que eu estava no culto e eu nunca ficava em casa. Eu ia para vigílias, eu ia para os cultos, eu ia para as consagrações. Eu nunca me deixei abater, eu mesmo dormi. Porque eu lembrava da promessa que o Senhor tinha me feito. Sem me fazer eu lembrar da promessa que o Senhor tinha me feito, uma promessa de cura. Eu disse, Senhor, que eu estou passando, foi permissão divina. Eu sei que o Senhor vai me curar. Eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Eu ia para os cultos. Neste processo, vinham as lembranças, eu comecei a lembrar da minha mãe. E ali, depois que vinham as lembranças bem pouco, eu comecei a entrar no estado depressivo. Aí foi a depressão. Eu digo que eu estava com esquecimento. Que o Alzheimer, que a falta da B12, eu não tinha uma B12, que a B12 é responsável de levar o oxigênio para o cérebro, de nutrir nossos órgãos, ela é responsável de muita coisa. A pessoa com deficiência de B12, eu tinha anemia megalobástica, B12, a B12 eu não tinha. Eu não tinha nada e fui diagnosticada no Hemopar, que era congênita. Eu tinha desde criança, que na minha adolescência, com os 12 anos, eu desmaiava, eu ia para a escola, quando eu me levava para casa desmaiada, quando eu acordava, eu já estava na casa da minha mãe. Só que nós era muito pobre, nós não tinha recurso de fazer o tratamento. E já veio piorar quando eu já estava com uns 27 anos, 26 anos. O couro, os meus cabelos aqui, começou o capilar aqui, começou a embranquecer, tudo era branco, 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 muito branco. Eu não sabia, era deficiência. Aqui a minha sobrancelha, parece que eu tiro, não, caiu tudo, os pelos, meus pelos do braço, caiu todos os meus cabelos. O Senhor já me deu um novo cabelo, caiu todos os meus cabelos, ficou bem pouquinho. E era a deficiência da B12. Então, eu não sabia. Eu fui descobrir e no ano de 2022, lá pelo mês de novembro a dezembro, que piorou demais. Eu fiquei no estado que eu não conseguia levar colher para minha boca. Eu andava, o vento me levava. E começou eu ter um tipo de, oh meu Senhor dos Exércitos, desmaio. Me dava assim um desmaio, não era desmaio, era porque o médico me explicou que faltava oxigênio pro meu cérebro e me dava muita falta de ar, enjoo, e eu não podia me aborrecer, qualquer coisa eu desmaiava, eu esquecia. Só que eu ouvia todo mundo falando, eu não conseguia raciocinar e eu ficava ali naquele estado paralisado. E foi uma enfermidade que eu não desejo para ninguém. Foi muito sofrimento. E nesse período, voltando lá do falecimento da minha mãe, continuei indo para a igreja, continuei caminhando, as minhas irmãs cuidando de mim. E foi quando começou a vir as minhas memórias aos poucos, e eu comecei a sentir a falta da minha mãe, morava na casa da minha mãe, e veio a depressão profunda. Como antes de eu adoecer, o Senhor já tinha me dado uma revelação, eu dentro da igreja lá da minha infância, que foi para lá que eu voltei, e a minha mãe saía do centro de oração, quando o Senhor ordenava para mim ir pôr as mãos no Jó, para receber o batismo no Espírito Santo, a minha mãe vinha, e ela se transformava naquele espírito do medo, era um demônio, pegava nisso e nisso. E isso antes de eu adoecer. E eu passei disso. Eu fui o espírito da depressão. Eu doente, e já com falta da minha mãe, já veio o espírito da depressão. Aquele sentimento de tristeza, sentimento tão grande, tomou conta do meu coração. E eu dei lugar àquela tristeza, que a minha mãe era o sustentáculo da minha casa. Eu digo assim, nas orações na época da minha adolescência, sempre eu fui no sustentáculo. E ela cuidou muito de mim, era caçula, e ela cuidava dos meus filhos. E ela era uma mulher guerreira.
E eu senti muita falta dela, dei o lugar ao espírito da depressão. Nós, servos do Senhor, nós não estamos isentos. A palavra do Senhor diz que nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Nós não estamos isentos de enfermidade. O servo do Senhor vai passar enfermidade, o servo do Senhor vai passar luta para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a fé de você que está aí atrás, deste vídeo que vai assistir, que possa edificar a sua vida, que você estiver passando uma enfermidade. Confie no Senhor. Ele não mudou, ele é o médico do médico, aleluia. Ele jamais vai mudar. E que ele fez uma promessa na sua vida. Continue confiando. Continue confiando que a vitória é certa na sua vida. Aleluia. E nesse período começou muita tristeza, que a depressão veio. Que eu fui para o último estágio, a depressão profunda. Foram 3 anos, 2016 começou a enfermidade, 2017 entrei em estado de depressão, foi 2018 e 2019. Foram 3 anos de depressão. 3 anos de uma dor intensa que só quem passou o estado depressivo sabe. A doença que eu estava física e na mente não doía tanto como a depressão, porque a depressão, aleluia, atinge a alma. Ela acorrenta a tua alma, você não tem mais o desejo de louvar, você não tem alegria, o mundo pode estar, ali você pode estar repleto de todas as pessoas, mas ali você vai estar sozinho. O teu socorro, aleluia, como a palavra do Senhor falou isso em Salmo 62, a minha alma espera somente em Deus, dele veio a minha salvação. E aquele demônio do medo, do pânico ficou ali. Eu ouvia vozes, desejo de tirar minha vida, mas eu continuava caminhando para a casa do Senhor. E eu, com depressão profunda, continuava caminhando. Eu fiquei com 30 quilos. Com 30 quilos, eu fiquei a pele e o osso. Mas eu nunca fiquei deitada numa rede, chorando, não. Sabe o que eu fazia? Eu trabalhava, eu lavava roupa, eu fazia faxina na casa, eu tentava suprir aquela dor em trabalho. E uma noite o Espírito Santo veio nos meus sonhos e o Senhor falou que era para mim plantar planta. Eu não sabia, eu nunca gostei de plantas. E ele disse que era para mim plantar. Eu me via plantando um jardim assim ao lado da casa da minha mãe, onde eu morava. Eu comecei a plantar. E naquele processo de plantar planta em obediência a Deus, eu não sabia. Depois eu curada fui entender que planta é uma terapia. A planta renova a esperança. A depressão mata a tua esperança, a tua fé, a tua esperança, a tua convicção. E o Senhor, o nosso psicólogo, ele foi o meu médico, ele foi meu psicólogo. Ele foi meu advogado, ele foi meu amigo, aleluia. Ele foi tudo para mim. Dizer, não, eu não acredito, foi verdade. Eu comecei a plantar planta. E eu ficava olhando aquelas plantas, dava aquele, eu plantava, eu ficava ali observando que ela ia crescer, ela ia dar aquele botãozinho e abrir. E aquilo ia renovando a minha esperança. Eu estava num estado depressivo profundo. E ali o Senhor cuidou de mim. E neste período de 3 anos de depressão, o meu esposo não perseverou. O meu esposo foi tanta luta na nossa casa, tanta luta financeira, passei muita necessidade, porque que eu contar tudo aqui não tem cunho. E o meu esposo não perseverou. Ele se desviou, foi pra bebida. E sofri muito. Meu esposo desviado, eu cuidando do meu pai e os meus 2 filhos. Mas mesmo assim eu continuei perseverando e sabia que o Senhor ia me dar vitória. E aí eu já fui lutar, eu doente, fui lutar pela vida do meu esposo. Eu doente. Eu não acredito, irmã. A senhora no estado depressivo. A senhora não ficava trancada, não. Não ficava trancada. Não ficava trancada. Eu ia para as vigílias. Aonde tinha vigília, eu ia. Onde tinha um culto, eu ia. E aqui no interior, mas andando. Andando, não tem moto, nós não tem veículo, mas era andando. E quando tinha ônibus, que a igreja fretava, nós ia. Mas eu fiquei em casa e peguei meus filhos pela mão, aleluia, e levei para casa do Senhor doente, aleluia. Tinha irmãos que não tinham amor. Quantas vezes, aleluia, quando a igreja fretava o ônibus, eu sentava no lado, tinha a cadeira vaga, ninguém sentava muitas das vezes ali do meu lado. Passei humilhação, só no olhar. Muitas das vezes a pessoa olhar e sentir nojo de sentar perto de mim, do modo que eu estava tão magra e relaxada, porque a depressão faz isso. Mas mesmo assim eu ia, porque eu confiava no Deus que tinha me chamado, eu confiava no Deus que tinha me tirado da alma, eu confiava naquele Deus que sem ele nada eu poderia fazer, porque a partir do momento que você aceita o Senhor, ele tem o controle da tua vida, ele fere, permite a ferida, mas ele também cura. E o nosso Deus, assim, ele nos trata segundo a vontade dele, não é a nossa vontade, aleluia, é a vontade dele. E ali eu fui. Muitas das vezes, sofri muito. Sofri irmãos que não têm amor.
Pessoas que não têm amor. Nunca despreze uma pessoa doente. Nunca despreze seu ente querido. Nunca despreze uma pessoa que está precisando de um abraço. Às vezes eu estava precisando só de um abraço. Não tinha. Não tinha. Tinha pessoas que eu sentia que tinha nojo. Pede dar a paz do Senhor, mas eu digo, confia naquele. Pode pai e mãe, a palavra do Senhor. Pode pai e mãe te abandonar, os teus amigos pode te abandonar, a tua família pode te abandonar. Mas aquele, aleluia, que veio e conhece todas as coisas, jamais ele vai te abandonar. Ali o Senhor faz. Eu passei nesse processo, hoje eu curado, eu entendo. Que é o quebrar o eu. O Senhor faz muitas das vezes nós ser quebrado. Quebrado, tirar o orgulho, tirar tudo que não é do Senhor. Muitas das vezes nós estamos servindo a Deus, mas precisa ser quebrado. Quebrado o orgulho, quebrado tantas coisas. E o Senhor me quebrou. O Senhor pegou aquele vaso, ele quebrou tudo, me escandou tudo. E ele começou com as próprias mãos, aleluia, refazer aquele vaso. Mas esse processo de refazer o vaso, aleluia, é um processo doloroso. Foi doloroso. Foram 7 anos de um processo tão doloroso que o Senhor amassou aquele vaso. Aquele vaso ali foi amassado. Aquele vaso depois foi reconstruído. A restauração é dolorosa, aleluia. Uma restauração que durou 7 anos. Mas uma restauração, aleluia, que quebrou meu eu, quebrou meu orgulho. Quebrou o que não visava com a santidade do meu Deus. E ele faz isso por nós. A palavra do Senhor diz que durante a prova não é para matar. Ali a tribulação gera paciência. É para você clamar ao Senhor, clame a Ele. Eu orava meio-dia, eu orava 6 horas. Eu fui sustentada por oração. E o meu consolo era joelho, quando eu sentia aquelas opressões, aquelas vozes ao contrário, que era meio-dia, 6 horas. Quando eu estava com depressão, corria para joelho. Eu tinha campanha 6 da manhã, eu tinha campanha meia-noite, eu tinha campanha 6 horas da tarde. E a minha vida até hoje foi campanha. Eu vou sustentada, aleluia, por campanha de oração. Por oração. E neste período, foi muito doloroso. E teve um culto, resumindo, teve um culto. Eu estava no culto, acabou o irmão que estava, o irmão Leo que estava dirigindo o culto. Eu estava lá no banco, ele disse, Manceli, vem aqui. Eu estava em depressão profunda. E ele disse assim, confesse seu pecado diante da igreja. E a partir desse momento, Senhor, confessar seu pecado, o Senhor vai lhe curar. Qual era o meu pecado? Porque quando você está com depressão, tem tantos pensamentos ao contrário na sua mente, era acusação, era conspiração, aquilo horrível. E eu disse o que era que eu pensava. Aquilo na realidade, na depressão, sua mente está vulnerável. E aqueles pensamentos satânicos vêm. Pensamentos negativos, pensamentos suicidas, só pensamentos ao contrário. Confessei e falei para a igreja. Aí ele disse, a igreja perdoa, irmã Celi? A igreja perdoa, aí falou perdoa, ele disse, agora irmã Celi, se ajoelha, porque o Senhor vai lhe curar da depressão profunda. Dessa depressão, me ajoelhei ali, aleluia, para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor me libertou daquele estado depressivo. Me libertou e me curou, ali. Saí do meu banco. Antes disso acontecer, que eu estava esquecendo, eu não estava mais suportando. E eu tinha decidido tirar minha vida. Eu não estava mais suportando, era uma dor intensa, uma dor que só quem passa sabe. E teve uma noite, ninguém sabia, só era aqueles maus pensamentos. Eu disse, eu não suporto. Aí uma noite, eu teve um sonho, teve uma revelação, que eu tinha tirado a minha vida, eu me via deitada no chão. Nessa hora eu via o meu corpo sair, a minha alma saía do meu corpo. E quando eu olhava, o meu corpo estava no chão, eu estava em pé, com a roupa que eu tinha dormido nessa noite, um vestido, laranjado. Na hora que eu me levantei, eu olhei, eu via só escuridão. E eu via sombras saírem daquela escuridão. O meu cabelo é comprido. Eu senti que eles fizeram isso no meu cabelo. E saí me puxando por meio daquela escuridão. E nessa hora eu clamava. Que eu queria voltar. E nessa hora o Senhor me trouxe. Eu me acordei na minha cama. E o Senhor falou que você tirar a sua vida, você vai perder sua salvação. Porque nenhum suicida tem parte comigo. Aleluia. Naquele dia em diante, eu lutei contra o espírito do medo. E naquele dia daquele culto, como eu já relatei, o Senhor me curou. Mas foram 3 anos de depressão. 3 anos de luta. Depois que o Senhor me curou, eu continuei enfermo. Eu disse, Senhor, mas o Senhor me curou. O Senhor me curou, Senhor. Eu não posso duvidar, o Senhor me curou. Mas eu não sabia, eu ainda não tinha descoberto que era físico, já era na memória, era o meu corpo físico que estava doente já. Não era mais a minha alma, ainda era aquela enfermidade de 2016. O Senhor me curou da depressão. Foi um processo de curas. Não foi uma cura assim, eu vou curar todo o teu corpo só de uma vez. Não.
Primeiro o Senhor tratou a minha alma que estava no estado depressivo, a alma principal. Depois aí foi cuidar do meu corpo físico, aleluia. Passei 2016, 17, 18 e 19 com depressão profunda. 20, 21 e 22, eu continuei. Era falta de ar, era canseira na época da Covid. Eu disse, Senhor, eu continuo com uma enfermidade. Senhor, é alguma coisa, Senhor. Eu disse, Senhor, vai me curar. Senhor disse que ia me curar, mas que for pra mim passar pela mão de um médico. O Senhor me mostra, porque eu não tô mais suportando, Senhor. Eu não tô mais aguentando, meu Pai. Me mostre. Eu não queria passar diante de Deus. Eu disse, Senhor, que o Senhor disse que vai me curar, o Senhor vai me curar, mas que for pra mim ir pra um diagnóstico médico. Me avise, me fale. E nesse período que o Senhor me curou, eu continuei orando pelo meu esposo, jejuei uma semana. Todo dia eu fazia um sacrifício, até meio-dia, e no outro dia fazia de novo, foram por 7 dias. Ele estava desviado na bebida. Meus irmãos, depois eu relato isso daqui, foi um período doloroso. Fiz sacrifício pela vida do meu esposo, fui lutar por ele. O Senhor resgatou ele. Para honra e glória do nome do Senhor, ele se reconciliou, está servindo a Deus, e foi uma restauração conjugal, uma restauração da saúde, uma restauração da mente, da alma, uma restauração no meio da minha família. E nesse período, e eu não queria tocar nesse assunto, mas é necessário, que eu estava nesse período todinho doente. Nós somos 10 irmãs, um faleceu, somos 9, e nesse período eu não teve apoio familiar das minhas irmãs, minha mãe já estava doente, a minha mãe já tinha falecido, eu não teve apoio familiar, mas eu glorifico a Deus, eu exalto o nome do Senhor. Foi quem cuidou de mim, foi Jesus, quem cuidou de mim foi o Senhor colocou amor no coração de uma irmã lá, a irmã Eliane, que ela cuidou de mim, zelou por mim, foi uma irmã que, é por isso que a palavra do Senhor diz assim, é melhor um amigo perto do que um irmão longe, aleluia. E eu tenho uma gratidão muito grande por todos. Mas Jesus foi tudo para mim. Uma vez o Senhor usou uma irmã e disse assim, os teus te abandonaram, aleluia. Mas eu preparei uma família espiritual para te ajudar. O Senhor permite a enfermidade, mas Ele cuida de tudo, Ele zela por tudo. E meu esposo retornou à casa do Senhor, glória a Deus, para honra e glória do nome do Senhor. E em 2022 eu continuava enferma, não conseguia mais levar a colher para a boca e tinha muitos desmaios. Eu não sabia o que eu tinha, eu estava com um tipo de enfermidade. Eu disse, Senhor, me mostra, que é para mim, pro médico. Aí teve uma noite, em 2022, nós já estávamos em 2022, eu sonhei com a minha irmã, ela ia assistência social, a Beba, minha irmã mais velha, eu via ela, chegando ela ia num caminho e ela ia na frente, eu ia atrás. E meu filho mais velho já estava morando para Belém, estava fazendo faculdade, aleluia, e ele sabia o que eu estava passando e começou já muito intenso, a enfermidade já estava muitos anos no corpo, e começou, eu não conseguia mais dormir, era muito falta de ar, eu estava com, nós tem que ter 5 hemácias, eu tinha 2 hemácias, eu estava com anemia megalobástica, e eu não sabia, e a falta da B12 intensa, não tinha B12, que era congênita. E ele disse, tia, minha mãe tá muito enferma, ela precisa de ajuda. E ela veio aqui, eu vou falar muito rápido, tá muito longo o vídeo, e me levou pro Hemopa, me levou para fazer muitos exames lá pro diagnosticado, que eu tava com uma doença congênita, que era a anemia megalobástica e a B12, eu não tinha B12. E quando nós fomos para hematologista, tá aqui os exames, eu tenho todos os exames. Fiz um tratamento em 2022, no final de 2022 para começo de 2023. Quando nós chegamos lá, teve uma médica que, primeiro nós fomos numa UPA, a médica, eu falei para ela, o Senhor me curou de depressão profunda, o Senhor vai me curar dessa enfermidade aí, vai concluir a obra na minha vida. Ela disse, quando Ele te curar, tu vem aqui, porque eu quero ouvir o teu testemunho. Eu quero ouvir, porque eu sei, eu creio que Ele vai te curar. Quem te curou numa depressão profunda aí, vai te curar também. Só que eu estava no estado que eu não conseguia andar. A B12, ela te deixa sem energia. Você sem B12, você não tinha oxigênio. Aí o médico disse assim, você vai ficar todo o tempo com falta de ar. Não conseguia dormir, eu acordava de noite sem ar. E eu me jogava no chão orando e o Senhor trazia meu ar de volta. Enjoo, tomava remédio para enjoo constante, porque eu não tinha. Eu não tinha hemácias. E a anemia megalobástica, ela é um tipo de mutação. Ela cresce, passa nas veias fininhas, e aquilo é bem grande, é um tipo de mutação, e não chega nos teus órgãos. E mais com a falta da B12. E foi diagnosticado no Hemopa que a médica hematologista disse assim, eu não acredito. Por uns 7 anos tu tá
Tu tá lutando 7 anos sem tratamento. Isso ia completar 7 anos. Em 2022 para 23. Eu já tava com 6 anos e pouco. Como muitos chegam aqui quando é longo, que não é diagnosticado logo, fica paralítico para sempre numa cadeira de roda ou com Alzheimer, com demência, não volta mais o raciocínio. Atinge o cérebro, os neurônios, e não é um neurônio para ser reconstituído, são anos e anos e anos. Como tu não ficou conseguindo? Quando eu cheguei lá, eu estava num estado muito debilitada. E ela ainda disse para minha irmã, como vocês deixaram ela chegar nesse estado? Ia fazer 7 anos, tá com 6 anos e pouco, eu doente desde 2016. Só quem cuidava de mim era Jesus Cristo, aleluia. Jesus Cristo. Mas eu glorifico a Deus, aleluia. Porque tudo que nos passa na nossa vida é para experiência e para edificar vidas. E que você estiver passando, confie em Deus. Confie em Deus. Nos procure também um médico especialista. Lá ele vai diagnosticar que for para o médico. Às vezes tem enfermidade que é para Deus, mas Senhor, permite nós passar com o médico. Como é que você vai dizer eu fui curada? Muitas das vezes, antigamente, quando o Senhor estava aqui na terra, não precisava. Porque hoje não precisa de um diagnóstico, agora tudo é diagnóstico. Cadê o diagnóstico? De que tu foi curado? Fica a dúvida. Eu preciso do diagnóstico. Cadê o diagnóstico então? Muitas vezes não permite, não, minha filha, você vai passar pelo médico. Pra quê? Pra quando? Tá aqui, olha, eu fui curada. Então eu fui curada para a honra e glória do nome do Senhor. E a médica hematologista que cuidava de mim, ela disse, como? Era pra te ter chegado aqui numa cadeira de roda, porque atinge a medula, e sempre eu via em revelação numa cadeira de roda, e eu orava, eu chorava nos pés do Senhor, e dizia, Senhor, não permite eu ir para uma cadeira de roda, eu tenho meus filhos, eu preciso fazer tua obra, não permita, meu Deus. E hoje eu honro, e glorifico, exalto, eu louvo a Ele, porque Ele é bom, e tudo que Ele fez por mim, pela minha família, aleluia, ninguém ia fazer. Ele cuidou dos meus filhos pequenos, Ele me ensinou a cuidar deles. Ele me revelava à noite o que era para me fazer. Eu não sabia fazer uma comida, o Espírito Santo me ensinava. Aleluia. Ele arrancou a tristeza da minha alma. Ele passou bálsamo no meu coração. A dor que eu sentia, a falta da minha mãe, Ele preencheu uma noite. Aleluia. Eu disse, Senhor, eu quero ver a minha mãe. Eu sentia muita falta dela. Eu quero ver a minha mãe. Eu já estava curada já da depressão, mas eu pedi para o Senhor. E o Senhor fez eu ver minha mãe. Eu via a minha mãe, ela chegava. Ela era bem idosa, ela não estava idosa, ela não tinha rugas. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós vamos ser todos jovens. Só que ela não me reconhecia, minha mãe não me reconhecia. Eu via ela e eu corria, abraçava ela, abraçava. Mas ela não me reconhecia. E é verdade, porque a palavra do Senhor diz que nós não vamos reconhecer pai, mãe, marido. Nós vamos ser como anjos. Aleluia. Ela não me reconhecia mais naquele dia de hoje. Eu não senti mais aquela falta. Aquilo foi preenchido. Porque nós temos que glorificar Deus. A palavra do Senhor diz, olha, secos e ignorantes, porque os mortos vão ressuscitar primeiro. Pois o arrebatamento da igreja na vinda do Senhor, eles vão ressuscitar primeiro e vem. O Senhor vem com alarido, com muita glória, e eles vão ressuscitar primeiro. E eu creio que eu vou ver minha mãe no reino dos céus. Isso é perseverar, tem que perseverar as lutas, para nós reencontrar nós, ente querida. E voltando lá no imóvel, voltando do diagnóstico, a médica não acreditava, ela disse, tu vai ter que tomar urgente reposição da B12, que era o Ceutorin, e comecei a tomar de 500 Ceutorin, e nas nádegas, e voltei aqui para casa, mas continuei o tratamento pelo hemop, vindo, confiando no Senhor. E uma noite, um dia me deu uma crise muito grande, eu desmaiei, dava um tipo de, não era desmaio, já me esqueci o nome que o médico disse que era, dava um tipo de desmaio e eu apagava. E nessa hora os vizinhos veio, meu esposo veio para me colocar no carro para levar para o hospital. Nessa hora que eu tava assim, o Senhor me deu uma visão. Eu via assim, uma claridade muito grande, e eu via o sangue fervia assim, sangue, bola de sangue. Era da anemia. Eu tava com anemia muito grande, muito grau alto da anemia, e eu precisava de sangue. O Senhor me mostrou que era sangue que eu precisava. E teve um congresso dos jovens, e era no sábado. Eu disse, Gilberto, meu esposo, tu vai me levar. Ele disse, tu não vai descer. Eu disse, eu vou. Pode me levar, eu quero ir, eu quero. Meu filho ia sair no congresso, eu fiquei no último banco. Aí na hora o pregador disse assim, levante a mão, quem quer receber, eu vou
Vou liberar uma palavra de cura, uma palavra profética na sua vida nessa hora. Irmãos, eu estava sentada, eu não conseguia respirar. Tanta fraqueza no meu corpo, não conseguia respirar, falta de ar, falta de ar, falta de ar. Eu estava ali, era Deus que me sustentava nessa hora. Eu levantei a minha mão e ele falou a palavra profética de cura nessa hora que eu recebi. Nessa hora eu senti uma quentura na ponta do meu pé, dele subia, assim, uma quentura. O sangue fervia nas minhas veias. E na segunda-feira eu tinha que voltar pro Hemop pra mim fazer reposição de bolsa de sangue. Eu ia fazer reposição do sangue. Ia pro Hemop pra doar sangue na segunda-feira. E eu vim já, só que eu não falei nada com meu esposo. Eu já tinha ali aquela quentura e eu não sentia mais fraqueza no meu corpo. Aquela quando você tá com falta de sangue, você fica tudo nublado assim na sua vista. Eu não sei clamar. E na segunda-feira eu fui eu e Deus, sozinho, eu e Deus, pra Belém. Fui pro Hemopa, minha irmã, fui ter a Nani em Deus, ela me levou pro Hemopa. Aleluia. E chegamos lá, eu ia fazer a reposição. Quando chego lá, ia fazer logo o exame pra ver como é que tá. Aí fui, já quando saiu o resultado do exame pra mim doar sangue, eu pensava que eu me levar pra sala. Eu ia doar sangue, me levaram direto pra sala da hematologista que cuidava de mim, da minha casa. Aí ela disse assim, mas aqui tu tá pronta pra doar sangue, não receber sangue. O teu sangue tá todinho no teu corpo. Tu tem muito sangue. Ah, quando ela falou aquilo, aleluia, eu lembrei do sábado que o Senhor tinha ali no Congresso do Jovem, aleluia. Por isso, quando alguém estiver ministrando e dizer, levante a mão para receber sua vitória, uma cura, você confia, você pega aquela palavra, aleluia, e creia. Creia porque você recebe e recebi. E ali, eu sabia que estava curada. E teve um dia, eu continuei fazendo o tratamento, ela não acreditou, ela disse, nós vamos refazer todos os exames, a B12, agora nós vamos refazer de novo, para ver como é que tá a tua B12. Como eu fui, não tinha 36 de B12, é pra gente ter, não sei o que é 400, eu não lembro, só sei que é um valor muito alto, eu não tinha B12. E teve outro culto, aqui já na nossa congregação, e meu filho tem uma divisão. Aí ele disse que ele estava sentado no banco, ele disse que ele ouviu uma voz, aquela voz disse, escreve. Ele pegou a caneta e começou a escrever. Aí chegou em casa, eu tinha que voltar na outra semana para fazer os exames. Aí ele disse, olha, mãe, tá aqui, que o Senhor mandou entregar pra senhora, que eu li. Aí tava escrito assim no papel, confira, minha filha, confira os dias, 1 mês e 36 dias, que eu vou lhe curar, eu vou restaurar todos os teus órgãos, eu vou te dar paz. E continuo lá, continuo falando. E eu tava no processo ali do Hemop, do tratamento. Eu não tinha paz, irmãos. Foram 7 anos de tanto sofrimento, desde 2016. Nós já estávamos em 2023. E eu comecei a fazer o tratamento em final de 2022 para 2023. Isso nós já estávamos em 2023, quando o meu filho teve essa visão. Nós já estávamos em dezembro. Em fevereiro eu ia fazer os outros exames em 2023. E eu não tinha paz desde 2022. E eu não sabia o que era. E eu fui descobrir já em 2022. E foi muita luta. Era físico, era o sangue, era B12. E eu sabia que tinha algo na minha medula, no baço, que atinge o baço. Eu sabia que o meu coração, eu sabia que tinha algo. Mas eu confiei. Eu sabia que eu não ia ficar com sequela de nada, nem na coluna, não ia ficar com sequela de nada, não ia precisar fazer nada, nem tomar sangue. Porque eu confiava, aleluia. Eu confiava naquele que fez uma promessa para mim desde os 16 anos. Glória, aleluia. Eu confiava, glória a Deus. E eu contei aquele período de 1 mês e 36 dias. Refiz os resultados do exame. Quando deu 1 mês e 36 dias, que meu filho tinha tido aquela visão que o Senhor mandou ele fazer, saiu o resultado e fui lá no Hemop. Já em 2023. Em fevereiro para março, por aí. Saiu o diagnóstico. A médica disse, tu não tem nada. A tua B12 tinha ultrapassado a minha B12. Tava normal. Tudo tava normal. Ela disse, não. Como? Sabe o que ela falou? Já era o segundo exame que eu tinha, que ela tinha mandado, que ela não tava acreditando. O primeiro foi do sangue, que não precisava. Agora da B12. Ela disse, não, nós vamos refazer os exames. Já era o terceiro refazer. Aí eu lembrei que o Senhor disse, 1 mês e 36 dias eu vou tirar a vitória. E eu conferi. Foi do resultado dos exames. Eu disse, a partir de hoje, meu Deus, eu não volto mais aqui no Hemop. Eu não vou mais refazer porque ela tá com dúvida. Eu não vou mais refazer porque o Senhor me curou. Me curou e eu não vou mais refazer exame. Eu não vou mais vir. Eu disse, eu estou curada. Eu estou curada. E eu dei meu testemunho de cura. Só Deus sabe
que eu passei hoje, eu tô com 73 quilos. Eu pesava 30 quilos. Tô com 73 quilos. O meu caçula, o meu primogênito, o Matheus, na época que eu adoeci, ele estava entrando na fase da adolescência. Nesse período que eu estava com muita depressão, na fase da adolescência me deu muito trabalho. E eu nunca deixei de cuidar, porque o Senhor me ensinava. E eu ensinei eles, peguei pela mão e levei para a igreja. E eu me preocupava muito pelo futuro dele. Ele estava no ensino médio, uma vez eu estendendo roupa. Eu ouvi aquela voz disse, não te preocupa, porque ele vai ser um grande advogado. E, aleluia. E foi no período do Enem, terminou o ensino médio, o período do Enem, eu disse, meu filho, tu vai ser um advogado, falei para ele. Aleluia. E meu filho passou no primeiro lugar de faixa direito pela UNAMA. E daqui a 2 anos ele se forma em direito. Antes disso, o Senhor tinha me falado, porque ele fala, o Senhor ainda fala que eu queria ter comunhão com ele. Hoje meu filho mora em Belém só, ele Deus, e está fazendo faculdade de direito. Com 22 anos, foram 8 anos no processo. Não sofreu só eu. Não sofria só eu, sofria eu, meu esposo e eles tudo. E naquele momento eu não sabia que eu trouxe um grande sofrimento. Só eles sabem o que eles passaram. Mas o Senhor cuidou deles, cuidou da minha família, e foi uma restauração muito grande, também conjugal. Só Deus sabe. E o meu filho caçula está fazendo o primeiro ano do ensino médio, hoje está com 16 anos, quando começou a enfermidade, em período de 2016. O meu filho estava com 6 para 7 anos, tinha saído da alfabetização, ele ia passar para o primeiro ano do pré, e hoje meu filho está com 16 anos. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque ele cuidou da minha família, e hoje nós estamos servindo a Deus. Continuo, meu esposo se reconciliou, faz 5 anos que ele se reconciliou, e está perseverando, e nós estamos trabalhando na obra. Meu filho é do grupo dos jovens, está com 16 anos, o meu caçula, mas meu filho primogênito, ele se desviou, mas eu creio que o Senhor vai trazer ele de volta para a honra e glória do nome do Senhor. E o Senhor é assim que o Senhor faz na nossa vida. Quando o Senhor usou aquela irmã e disse, minha filha, tu vai passar por uma enfermidade, permissão divina. E eu passei a enfermidade, foram 7 anos de sofrimento, aleluia. Naquele período, como eu já falei, eu dizia, Senhor, a enfermidade que for, eu vou te glorificar, eu vou te exaltar. Eu sei que o Senhor vai me curar. Mas eu não sabia qual era a enfermidade. Era um esquecimento. Era um esquecimento e os neurônios na minha memória. Eu não lembrava nem quem eu era. Eu esqueci de tudo. Mas eu não esqueci daquele que me deu salvação, porque ele fazia eu lembrar das promessas, aleluia. Eu não esqueci daquele que me deu a vida. Eu não esqueci das promessas. Que eu estou aqui relatando este testemunho. Para edificar sua vida. É para você crer e confiar que aquele Deus que te chamou, Ele cuida de ti, que Ele disse assim. Tu vais passar por algo, permissão? Passe glorificando, passe exaltando. Você pode, sua família pode te abandonar, seu esposo pode te abandonar, seus filhos podem te abandonar. Mas Jesus não te abandona, eu fui abandonada. Mas Jesus não me abandonou. Hoje eu estou aqui, relatando, porque quem me sustentou foi Ele, porque Ele me deu a vida. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, que você possa confiar nele e ficar com esse Salmo 22. A minha alma espera somente em Deus, dele veio a minha salvação. Aleluia.